Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Estamos aqui de volta para hoje tratarmos de um assunto muito importante, qual seja, muito se fala, quem foi o maior presidente da história do Botafogo? Bom, quem tem vivência do clube, conhece o clube já há muito tempo, ou pesquisa a história do Botafogo, sabe que o maior presidente da história do Botafogo foi aquele que exerceu mais tempo, mais gestões no comando do clube e que contribuiu de forma decisiva, total, para o crescimento patrimonial do Botafogo e esportivo, ambos, tá? O nome dele é Paulo Azeredo. Paulo Azeredo, o maior presidente da história do Botafogo. Vamos contar um pouquinho da história dele. Paulo Azeredo é figura única no Botafogo. Sem idade para ser fundador do Botafogo Futebol Clube em 1904, eis que nascido em 2 de fevereiro de 1896, no Rio de Janeiro, foi o primeiro gandula do time de meninos que jogava entre as palmeiras do Largo dos Leões. Foi campeão de futebol infantil em 1910, veterano em 1916, como jogador. Em 1923, assumiu a presidência do Botafogo Futebol Clube e recebeu logo de início seu batismo de fogo naquele tumultuado ano, enfrentando uma terrível luta interna. Porém, Paulo Azeredo, vivendo dramas diários, conseguiu superar todos os obstáculos, trazendo a harmonia para a vida interna do clube, impondo desde logo sua personalidade e seu nome na história do Glorioso. Nessa gestão de 1923, em 15 de julho, foi aprovada em Assembleia Geral a criação do Conselho Deliberativo. Em 1925, Paulo Azeredo viu concretizar-se uma das maiores aspirações do Botafogo Futebol Clube, para a qual havia lutado tenazmente juntamente com seu pai, o senador Antônio Azeredo. O presidente da República, Arthur Bernardes, sancionou a lei do Congresso Nacional que autorizava o governo federal a ceder, por aforamento ao Botafogo Futebol Clube, o terreno situado na Rua General Severiano, número 97, que já ocupava em caráter precário desde 1912, abrindo para o clube a possibilidade de construir uma sede social e ampliar o estádio. Ainda em 1925, com muita justiça, recebeu do Conselho Deliberativo o título de benemérito. Voltou à presidência do Botafogo em janeiro de 1926, pondo mãos à obra para a construção da nova sede, o Palacete Colonial de Venceslau Braz, em General Severiano, que foi erigido durante os anos de 1927 e 1928, tendo sido inaugurado com um grande baile em 15 de dezembro deste último ano, sendo realizada assim mais uma velha aspiração dos botafoguenses. Em sua segunda passagem pela presidência do Botafogo Futebol Clube, Paulo Azeredo foi campeão carioca de 1930 e conquistou o tetracampeonato de 1932 a 1935. Afastou-se da presidência em novembro de 1935 por tempo indeterminado, eis que estava bastante estafado, sendo eleito grande benemérito do Botafogo Futebol Clube em 1939. Continuou com atuante participação nas administrações que o sucederam. Em janeiro de 1954, Paulo Azeredo foi novamente eleito presidente, agora do Botafogo de Futebol e Regatas. De início, deparou-se com um grave problema. Em 1952, a Prefeitura do Distrito Federal havia resolvido, para tornar mais fácil o acesso de veículos a Copacabana, abrir um túnel no Morro do Pasmado, o que ocasionou a quase que total destruição da nossa sede do Mourisco, que o Botafogo de Futebol e Regatas herdou do Clube de Regatas Botafogo, com o Palacete Mourisco, sendo que nas dependências esportivas praticamente sem piscinas e sem quadra de basquetebol e voleibol. Por outro lado, não conformando-se em que ficasse inacabada a obra do estádio de General Severiano, que teve a ampliação realizada e inaugurada pelo presidente Sérgio Darcy em 1938, o presidente Paulo Azeredo, auxiliado por toda a sua diretoria e em especial por Henrique Carlos Meyer, encarou o problema e efetuou as obras de conclusão do estádio, ainda nos anos 50. Chegou o ano de 1956 e o presidente Paulo Azeredo iniciou a formação do grande time e conquistaria muitas glórias para o Botafogo de Futebol e Regatas. A compra de Didi ao Fluminense naquele ano trouxe ao Glorioso o comandante do time que obteve as grandes conquistas dos campeonatos cariocas de 1957,
de 1961 e 1962, além do torneio Rio-São Paulo de 1962. Ainda em 1962, o Botafogo conquistou centenas de outros títulos em vários esportes e obteve um feito inédito em nível mundial, 120 títulos em um único ano. Nesse ano, o Botafogo ficou conhecido como campeão da cabeça aos pés, do xadrez ao futebol. No setor patrimonial, houve muita dificuldade para levar adiante a reconquista do nosso patrimônio na praia de Botafogo. Os obstáculos foram inúmeros e, por vezes, dificílimos de serem superados, e em 8 de dezembro de 1962, o Botafogo de Futebol e Regatas inaugurou as instalações socioesportivas da sede do Maurício Pasteur, projeto de Oscar Niemeyer. Ao final de 63, Paulo Azeredo encerrou seu terceiro e último grande período na presidência do Botafogo. Em 1969, ao inaugurar o seu parque aquático do Maurício Mar, na praia de Botafogo, o Botafogo homenageou o grande botafoguense, denominando a propriedade com o nome de Parque Aquático Presidente Paulo Antônio Azeredo. Em 8 de dezembro de 1995, o Botafogo inaugurou o complexo socioesportivo Presidente Paulo Antônio Azeredo, exatamente onde situava-se o estádio de General Severiano. Paulo Azeredo acompanhou a vida de seu amado clube, inclusive comparecendo às sessões do Conselho Deliberativo até falecer em 18 de setembro de 1982, no Rio de Janeiro, aos 86 anos de idade. Paulo Azeredo é considerado, no Botafogo, o presidente de ouro e é o patrono dos presidentes do Botafogo. Está aí uma pequena amostra da grandeza, da grandiosidade do trabalho deste grande botafoguense e que merece de nós todas as homenagens e todo o respeito. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.